Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live com meditação de hoje. A gente está ao vivo aqui no Instagram e ao vivo aqui no Insight Timer. Quem for chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando. Vamos colocar aí essa energia para realmente a gente sentir, né? Quando a gente está online, pela internet, muitas vezes a gente pensa que a energia não é a mesma, que até esses dias me perguntaram sobre o atendimento presencial e o atendimento online, né? E eu disse que realmente a gente sente a energia das pessoas, por quê? Porque não há fronteiras quando nós estamos falando de energia, né? Bom dia, Clara, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Gisbelino Roberto, de Santa Catarina, do Ceará. Olha como esta energia é partilhada, independente de onde a gente esteja. Por quê? Porque temos a intenção. Muito do que acontece num atendimento online ou presencial, a questão é a intenção. Gisbele, obrigada e gratidão por estar aqui. Então, a energia não tem limite geográfico físico. E a gente, quando entende isso, percebe que a intenção é mais importante. Então, você que está chegando, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer, vai dando o seu bom dia, vai dizendo de onde você está falando para a gente começar aí essa egrégora, esta conexão energética, certo? E hoje nós estaremos falando sobre bloqueios emocionais. Muita gente me pergunta sobre bloqueio emocional e diz assim: Lu, eu acho que eu nunca tive um bloqueio emocional na vida, eu nunca tive uma situação assim que me levasse para um determinado tipo de bloqueio. E aqui a primeira coisa que eu quero trazer é a gente desmistificar o que é um bloqueio emocional. Bloqueio emocional, algumas pessoas confundem com trauma. Trauma é algo que realmente te deixou, alguma coisa aconteceu durante a sua vida, em algum momento, que te deu aquele trauma, que te bloqueou de alguma maneira. Mas não precisa você ter sofrido um trauma para você ter bloqueios emocionais. Bloqueio emocional é muito mais comum do que trauma. Só que a gente acaba colocando tudo no mesmo nível, né? Então, trauma foi algo, realmente um episódio traumático que a pessoa vivenciou e que, obviamente, causou alguns problemas, alguns bloqueios, algumas disfunções psicológicas, enfim, tá? Agora, um bloqueio emocional, a maior parte da população tem bloqueios emocionais. E aí vamos tentar entender um pouquinho o que são bloqueios emocionais. Bloqueio emocional pega como todo padrão repetitivo que você anda em círculo, digamos assim, e não consegue sair daquele padrão de comportamento. Isto é um bloqueio emocional. E aí, por isso que eu tô dizendo que a maioria da população tem este bloqueio emocional. Por quê? Porque todos nós temos algum padrão de comportamento, alguma forma repetitiva que nós, por vezes, andamos a cair de novo nessa situação, nesse ciclo viciante de reagir de alguma determinada maneira, de tomar decisões
sempre desta mesma forma. Então, é importante que a gente perceba que bloqueio emocional não é trauma, tá? E todos nós temos bloqueios emocionais. Como que nós conseguimos percebê-los? Por estes padrões de repetição que nós mesmos vamos, durante a nossa vida, aí trazendo. Obviamente, existem alguns padrões de repetição que vêm em virtude da nossa família, tá? Por exemplo, existem padrões ancestrais, existem padrão de comportamento que eu via minha mãe fazer, minha avó fazer e assim por diante. Então, tudo que me bloqueia de alguma maneira, me limita de eu conseguir o que eu quero, de eu ter a felicidade que eu gostaria em todas as áreas da minha vida, é um bloqueio emocional. Mas esses bloqueios emocionais, como eu falei, eles estão muito ligados a padrões de comportamento. Então, se eu começo a entender o meu padrão de comportamento, vamos pegar uma situação. Quando eu tô com medo, eu bloqueio emocionalmente, tá? E qual é a reação que eu normalmente tenho? Eu paraliso, certo? Então, de acordo com o medo que eu estou sentindo, o padrão é de paralisação, meu comportamento é de paralisação e eu travo. Não consigo me comunicar, não consigo agir naturalmente, não consigo, enfim, fazer tudo o que eu preciso fazer. E aqui que eu quero trazer para vocês, todos nós temos diferentes tipos de bloqueios. E o que nós precisamos? Entender exatamente o que está nos limitando. Porque quando eu vou para essa outra visão e começo a perceber o que está me limitando, eu consigo identificar mais fácil esses bloqueios e inclusive os padrões de comportamento que eu estou vivendo. Então, é muito importante, tá? Que a gente, primeiro, aceite que a gente tenha bloqueios emocionais. Porque quando a gente fala em bloqueio emocional, a gente parece dizer assim, ah, não, eu não tenho. Como se fosse uma doença contagiosa, como se fosse uma coisa que não fosse até de certa forma natural. E é natural. A gente ter nenhum só bloqueio, a gente ter vários bloqueios emocionais, tá? Pelas nossas experiências, pelas nossas crenças, por toda a nossa história, enfim, como eu falei, tá? Mas o primeiro passo é a gente aceitar que nós temos esses bloqueios. E aí, quando eu aceito, eu posso fazer o quê? Justamente sair desse problema que é um bloqueio. Se eu tô aceitando, tá? Eu posso sair e aceitar. Ok, eu tenho esse bloqueio. Aí eu vou começar a fazer o quê? Olhar para o meu padrão de comportamento que eu tô repetindo. Ah, sempre que eu me sinto com medo, ameaçada, eu travo, eu paraliso. Eu tenho que começar um trabalho novo, eu tenho muito medo e paraliso. Eu tenho que começar tal coisa, eu tenho medo e não faço. Eu fujo de determinadas situações. Enfim, eu vou perceber que o meu padrão de comportamento é normalmente aquele. Então, baseado que eu tenho bloqueio. Qual é o meu padrão de comportamento? Eu fujo quando eu tenho muito medo, certo? Aí eu vou olhar para a emoção. É importante a gente olhar qual é a emoção que esse bloqueio traz. Eu estou dando um exemplo de um bloqueio causado pelo medo. Mas nós temos bloqueios, muitíssimas pessoas têm bloqueio, que são causados por culpa e por vergonha, tá? Esses dois outros sentimentos, essas duas emoções, são muito presentes na maioria das pessoas que têm algum tipo de bloqueio, tá?
Então, culpa e vergonha também são normalmente, né, despoletam esses bloqueios. E ainda outra emoção bem frequente em bloqueio emocional, raiva. Ah, Lu, mas raiva a pessoa não bota pra fora, não extrapola, não fala um monte de coisa pra pessoa que deixou com raiva? Pois é, mas se ela sempre age daquela maneira, reativamente, o que está limitando ela de agir de outra maneira? Isso já é um bloqueio emocional. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente está falando de bloqueio, que é diferente de trauma, a gente tem que ver o nosso padrão de comportamento. Porque quando eu entro para este padrão de comportamento, eu consigo fazer diferente, tá? Aí, ok, vi o meu padrão de comportamento, identifiquei a emoção predominante. Medo, raiva, culpa, vergonha, apatia, que é um desânimo. Tem gente que, quando entra para um nível de apatia, tá bloqueada. Por quê? Porque ela quer fugir, porque ela quer simplesmente fazer de conta que aquilo não existe, tá? Ela tá num estado de desânimo, quase de uma letargia. Então, é isso que acontece. Então, identifica a emoção. Depois que eu identifiquei a emoção, já sei como eu costumo reagir, como eu costumo me comportar. O que eu preciso fazer? Colocar um outro significado. Aí, para isso, a gente precisa mergulhar nesta emoção. Eu vou mergulhar nesse medo, nessa raiva, nessa culpa, enfim, nessa emoção que vier, que é o meu padrão repetitivo. E aí eu vou olhar para mim, por que eu costumo reagir desta forma? E aí eu vou começar a ver quais são os gatilhos que me fazem reagir assim. Normalmente, esses gatilhos vêm desde lá, quando a gente era muito pequena, lá da nossa infância, tá? Mas não só. Existem gatilhos que depois na adolescência a gente desencadeou, existem gatilhos que um determinado relacionamento que eu tive me desencadeou, tá? Enfim, eu preciso mergulhar nesse sentimento, nesta emoção e perceber qual é o gatilho e quais são as crenças que eu penso em relação àquilo. Vamos supor que lá na minha infância, minha mãe falava muito que eu era burra, por exemplo, tá? Peguei qualquer exemplo. Minha mãe falava muito que eu era burra. Eu aceitei aquilo como verdade. Isso era uma crença, é uma crença. E aí eu preciso mergulhar, sentir. Aí eu tenho hoje qual é o meu padrão de vergonha. Eu era burra, sou burra, tá? Então, eu preciso mergulhar neste padrão e ressignificar. Como que a gente pode ressignificar? Primeiro, é importante, tá? Quando eu faço sessões individuais, eu sempre reprogramo tanto a parte do inconsciente, que é essa parte que agora cada um deve estar pensando assim, mas o que será que eu ouvia? O que será que me bloqueia ainda até hoje, tá? Então, normalmente a gente precisa perceber as coisas que a gente ouvia, as nossas crenças, e quando eu reprogramo com o Criador de tudo que é, a gente faz essa reprogramação no inconsciente. Mas a gente tem que fazer essa reprogramação no consciente também, certo? Então, por isso que eu estou dizendo que é importante esse passo a passo que eu estou falando. Percebi o padrão, vou na emoção, mergulho nessa emoção e vejo quais foram as crenças que geraram essa emoção. Aí eu posso reprogramá-las.
Profissionalmente não progrido, começo com muito entusiasmo e logo perco o foco, a vontade, fico entediada e logo desisto. Isso é um bloqueio. Exatamente. Obrigada pela partilha. Exatamente. Isso é um bloqueio. Ela falou aqui profissionalmente. Tem gente, eu atendo muitas pessoas que têm bloqueio financeiro, que até trabalham muito, que não desistem, mas não ganham dinheiro, gente. Já pararam para pensar? Por que algumas pessoas... Aqui a Gisbele, né? Me corrija se eu estiver falando errado. Gisbele. Tá comentando que profissionalmente, tá? Aqui ela começa, tá super empolgada e daqui a pouco ela fica entediada, perde o foco e já não faz mais aquilo. Ou muda ou não continua, tá? Isso é uma situação. Se vocês se imaginassem quantas pessoas eu atendo que vem e tem bloqueio financeiro, que é o quê? Diferente um pouquinho que a Gisbele tá falando. Ela trabalha, não perde o foco, é uma pessoa que é determinada, que vai, que faz, mas não ganha dinheiro. Trabalha e não vê a cor do dinheiro. Por quê? Porque tem bloqueio emocional, tá? Em relação ao dinheiro. Isso pode ser crenças de que ouviu a vida inteira da sua família falando do dinheiro. Existem sobre dinheiro crenças do inconsciente coletivo. Quem é que nunca ouviu que dinheiro não dá em árvore, que rico não entra no reino dos céus, que, enfim, tantas crenças do inconsciente coletivo em relação a dinheiro, tá? Existem crenças de escassez, de merecimento, tudo isso envolvido no não ganhar dinheiro. Mas é um bloqueio. A Gisbele colocou profissionalmente. Qual é o padrão dela? Ela tá colocando aqui, tá? Que ela chega com todo o gás, depois ela fica entediada e perde o foco ou desiste, não sei se ela desiste, ou vai levando aquilo sem graça, sem aquela cor de novo, né? Então, por quê? Porque tem algo bloqueando ela nesse padrão, tá? E aí precisa ver qual é a emoção. Ela tá dizendo aqui que ela fica entediada. Provavelmente a emoção predominante seja apatia. Mas, além da apatia, pode ter medo de se expor. É uma grande crença que nós temos, tá? Pode ter o que a minha família vai falar de mim. Inúmeras crenças, tá? Então, aqui que é importante a gente mergulhar e fazer aquele mergulho que eu tava falando antes, certo? Por quê? Porque se eu não acho a raiz desse bloqueio, eu vou começar uma profissão, vou começar outra e nada dá certo. É que nem com relacionamento amoroso. Eu também tenho várias assessoradas que eu atendo que dizem assim, eu terminei com fulano. Eu digo, enquanto tu não mudar, não adianta buscar o ciclano, o beltrano, o próximo. Por quê? Porque vão ser relacionamentos exatamente iguais. A gente que tem que mudar. E aí, o meu relacionamento com o outro vai mudar, tá? A Letícia fez a pergunta aqui. Como saber qual é a crença que gera o sentimento? Ótima pergunta, Letícia. Gratidão. Na verdade, não é a crença, são as crenças, tá? Primeiro a gente já tem que saber que tem aí uma enxurrada de crenças. Eu acabei de falar que tem crenças genéticas, né, da nossa família, tem crenças de comportamento da nossa família, tem crenças do inconsciente coletivo, que é o que a sociedade, a escola, a religião, tudo isso que nós permeamos aí pensa, tá? Então, nós temos uma carrada de crença. Primeiro, a começar por aí. Por isso que eu digo, respondendo daí a pergunta da Letícia, pega primeiro o sentimento. E depois mergulha nesse sentimento e começa a anotar, literalmente,
todas as crenças, tudo que tu pensas sobre aquilo que é verdade. A Gisbele colocou aqui que ela perde o entusiasmo, fica entediada, perde o foco, perde a vontade, desisto, tá? Então, o que eu quero, o que seria interessante? Ela escrever tudo o que ela faz e por que ela faz. Por que ela perde o entusiasmo? Ah, porque eu acho que fica sem graça. Ou porque eu acho que é muito difícil. Ou porque eu acho que aquilo não é pra mim. Ou porque eu acho que vai demorar muito. Tem milhares de crenças. Mas quando a gente faz este exercício, eu primeiro pego... Ó, a Letícia botou aqui, o sentimento é a raiva. Depende. Raiva pode ser de uma situação e pode ser repetitiva essa raiva. Pode ser de uma pessoa constantemente essa raiva, tá? Então, eu vou dar o passo a passo, que eu acho que é mais fácil do que pegar um exemplo em si, como o da Gisbele ou da Letícia. Pega esse sentimento, ok? Primeira coisa, raiva, ok? Peguei a raiva. Eu vou mergulhar nesta raiva. E já com papel e uma caneta. Por que eu sinto essa raiva? Ah, porque essa pessoa me desestabiliza, porque essa pessoa me deixa mal, porque essa pessoa me dá vontade de pular no pescoço dela. Deixa vir, um brainstorm mesmo, sabe? Deixando tudo vir para aquele papel. Quando tu começa a anotar, tu tá anotando o reflexo. Ah, que eu fico entediada, que eu perco o foco e tal. Por quê? Por que eu perco o foco? Por que eu fico entediada? Aí quando tu pergunta por quê, daí tu vai entender quais são as crenças, tá, Letícia? Então, pega essa raiva, tu vai ver toda essa raiva que tá norteando, né? Que é o fato, tá? E aí depois tu vai escrever, ok, ele me deixa furiosa, eu quero pular no pescoço dele, enfim, tudo que vier. Por que eu quero pular no pescoço dele? Ah, porque eu não aceito que ele me falou aquilo. Aí pergunta ainda por quê. Por que eu não aceito que ele me falou aquilo? Por que é difícil para mim entender isto? E outra coisa, gente, normalmente quando a gente faz esse exercício, anotando as minhas crenças, depois que eu anotei, só para finalizar esse passo a passo, tá? Depois que eu anotei essas crenças, que eu cheguei nas crenças, eu posso ressignificar. Devo ressignificar. Que é o quê? Eu falar pra mim que pode ser diferente. Que eu não preciso mais ficar com raiva cada vez que aquela pessoa me disse isso. Que eu não preciso levar que aquilo ali é pra mim. Quantas vezes aquela pessoa diz, ela tá mal com ela mesma, e ela fala algo no momento de tristeza dela, e eu pego aquilo pra mim como raiva, né? Então, eu não preciso mais. E aí é esse outro movimento. Como que eu faço esse movimento? Mudando o meu diálogo interno, tá? No meu livro, eu falo muito sobre ansiedade não mais, eu falo muito sobre o diálogo interno. O diálogo interno, gente, é essa voz na nossa cabeça de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Se você não muda o seu diálogo interno, não tem como se livrar de bloqueio emocional. Simples assim, tá? Obviamente que como eu tô seguindo aqui um passo a passo, é importante pra gente descobrir. Mas qual é o fundamental? Eu mudar o diálogo interno. Se eu não mudar o diálogo interno e continuar falando a mesma coisa, que nem eu digo para minhas assessoradas, o Criador está reprogramando o teu inconsciente. Agora, se tu continua falando para ti mesma, dentro da tua cabeça, que é assim, é assim, é assim, não tem como ressignificar e mudar. Tu vai continuar neste padrão repetitivo e, obviamente, no bloqueio emocional, tá? Então, só existe com mudança de diálogo interno. Uma outra coisa aqui também que eu quero trazer, tá? Que é o que eu ia dizer antes, eu só quis finalizar o passo a passo aqui para o bloqueio emocional, é que a gente precisa olhar também por que
o nosso padrão de comportamento vem, porque muitas vezes ele é da maneira que a gente vê as nossas crenças, mas muitas vezes são verdades que a gente traz da nossa família, que a gente traz da nossa ancestralidade, que a gente traz da sociedade e a gente nunca questionou. Nunca questionei. E se tu nunca questionou, é certo. É certo. Então, qual é a minha sugestão também para a gente trabalhar bloqueio emocional? Questione. Por quê? Por que as pessoas, sei lá, qualquer coisa que é um padrão de comportamento, por que as pessoas sempre almoçam ou jantam nesse horário? Tô dando um exemplo besta, bobo. Por que as pessoas sempre almoçam meio-dia, do meio-dia às 2 horas? Por quê? Por que as pessoas sempre jantam de noite? Não sei. Por quê? E também não necessariamente tem que ser assim. Porque se a gente parar para pensar, tem pessoas que seguem outras restrições. Eu, às vezes, almoço e janto ao mesmo tempo 5 horas da tarde. Mas por quê? Porque eu comecei a questionar por que as pessoas almoçavam meio-dia ou 1, 2 da tarde. A grande maioria das pessoas. Por quê? E quando você começa a trazer um novo porquê, você começa a ver que as coisas podem ser diferentes. Senão você não traz. Gente, a melhor forma é buscar novas perguntas. Quando você começa a buscar novas perguntas, você consegue ter outras respostas. Enquanto você faz as mesmas perguntas, tudo vai para a normalidade. E só uma coisa que agora eu lembrei. Ontem eu estava fazendo uma sessão com uma assessorada e ela me disse que ela está num nível de que tudo é normal. E é aqui que a gente tem que cuidar. A humanidade, de maneira geral, está caindo na normose. Existe até um livro, não me lembro o autor, se eu não me engano ele era francês, que se chama Normose. Vale a pena a leitura deste livro, Normose. Este livro ele fala que tudo está virando normal, banal. A gente não se apavora mais quando entram numa creche e matam as crianças. Na hora sim, uma semana depois, quem é que está lembrando disto? Ninguém, né? Por quê? Porque vira normal, banal. Então, é isso que a gente tem que cuidar. Porque os nossos bloqueios emocionais, eles são normais, banais, repetitivos. E aí a gente não se dá conta deles. Por quê? Porque é normal. Muito cuidado com isto, com o que é normal, com o que é banal, com o que é repetitivo. Não é porque eu repito isso há 40 e tantos anos que é normal. Eu não quero mais me sentir assim. Percebem a diferença? E aí quando eu começo a ver que não é normal, porque não me faz bem, eu posso alterar. Senão, eu não posso alterar, tá? Então é isso que eu quero que vocês comecem a olhar e aí eu tenho certeza que vocês vão ressignificar e reprogramar tantos bloqueios, tá bom? Ficou claro? Me digam aqui no Instagram, me diz aqui no Insight Timer. Vamos fazer uma breve meditação? Vou convidar vocês então. Então, eu vou convidar vocês para fechar os olhos, começar a respirar, lento e profundo, vai conectando com o seu coração, vai deixando todo o ar entrar e sair livremente, deixando agora essa energia fluir pelo seu corpo e imagina no seu peito uma luz branca, brilhante, extremamente intensa. E essa luz agora vai até o alto, na 13ª dimensão, na luz do Criador, Criadora de tudo que é. Respira lento e profundo.
e deixa essa energia fluir no seu corpo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que retire de todos nós que estamos aqui, todo mundo que vai assistir essa live em algum momento, toda a sensação de raiva, toda a sensação de medo, de culpa, de vergonha. Que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo, sinta toda essa densidade, toda essa fumaça, essa sujeira saindo de você, indo lá para o alto, para a luz do Criador. Está feito, está feito, está feito. E eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é, trazer para cada um de nós que está aqui agora, recebendo esta nova configuração, que ative a chama trina no nosso coração. Imagina agora uma chama no seu peito, rosa, de amor, azul, de poder, e amarela, de sabedoria. Essa chama ao mesmo tempo queima com essa cor rosa, azul e amarela. E esta chama trina é ativada agora no coração de cada pessoa que está aqui, que está assistindo, que se conectou com essa energia e está dando a permissão para o Criador, Criadora de tudo que é, ativar essa energia do amor incondicional, da sabedoria divina e do seu poder pessoal. Respira profundo, sinta essa chama trina ativada no seu coração agora. Respira bem lento e profundo. E agora imagina todo o seu corpo recebendo essas 3 cores dessa chama, principalmente no seu coração. Respira lento e profundo. E quando quiser, vai voltando e vai abrindo os olhos, chegando nesse momento aqui agora. Me digam aqui como é que vocês estão se sentindo. Letícia, se tu quiser o meu livro, me chama. Vai lá no meu Instagram, no link da bio tem o meu WhatsApp. Inclusive, quem não recebe os áudios da minha lista de transmissão pode me chamar, que são gratuitos, tá? Me chama que eu te falo como que tu pode receber na tua casa o livro, tá? E o frete é grátis, tá bom? Senão tu vai achar só por e-book, né? Em formato digital. Mas o físico é possível chegar na tua casa também, tá? Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Compartilhem depois, eu pretendo subir essa live daqui a pouco no YouTube, tá? Compartilhem depois, por favor, que acho que vai clarear também para bastante pessoas. Maravilhoso, obrigada por compartilhar, gratidão, Gisbele, bem-vinda sempre. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, tá? Se você não me segue aqui ainda como teacher aqui no Insight Timer, te convido para seguir no meu Instagram também. Quarta-feira que vem, que eu achei que eu não ia conseguir por causa do horário que eu vou chegar de viagem, mas eu acredito que sim. Então permanece, só se der algum atraso, tá? Mas se não, permanece 8h30 da manhã Brasil, 11h30 Portugal, tá? Só se alguma questão der errado da minha chegada, mas eu acredito que vai dar tudo certo e que a gente se encontra aqui na quarta-feira que vem, tá bom? E na quarta-feira que vem a gente vai estar falando sobre crenças, então a gente vai aprofundar isso que nós começamos aqui, tá? Tenho certeza que vai fazer bastante sentido, tá bom? Gente, gratidão, muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa semana para todos vocês. E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Gratidão, um beijo no coração.